O capítulo começa na escola, com um amigo de Sivo falando ao telefone com ele. Ei, aonde você se meteu? Choi Sivo, você não veio para a escola hoje, e seu celular estava desligado também. Quando me ligaram de um número desconhecido, eu atendi só para precaução, caso fosse você. Sivo responde, eu não posso dizer que não há nada. Yushin, confuso, diz, o quê? E Sivo continua. Ei, Yushin, eu tenho um favor muito louco para te pedir. Se você achar que é demais, você não precisa fazer. Eu não vou te forçar, mas você é o único. Yushin, já curioso, diz, fala logo o que é. Sivo hesita por um momento e então diz, então, você vê. Após ouvir o que ele falou, Yushin, surpreso com o pedido, diz, o que? Em seguida, gritando, ele fala, que merda você tá falando? Ei, Choi Sivo, cadê você agora? Sivo tenta explicar para ele, eu tive agora uns imprevistos, e é por isso que se eu sumir por um mês sem falar nada, minha mãe vai ficar louca. Yushin faz uma pausa e pergunta, vocês têm um centro de treinamento tradicional de artes marciais na sua cidade natal, em Andon, e você foi para lá para passar um mês para perder peso? Você já deve imaginar, mas lá não é um lugar que aceita qualquer pessoa. Sivo confirma, eu sei, é realmente ridículo e absurdo, e eu também sei que é um incômodo. Ainda assim, eu não tenho outra escolha, por isso, eu tô pedindo a sua ajuda. Yushin, após ouvir o que ele disse, reflete por um momento e responde, certo, deixa eu perguntar algo em troca. Você disse que não pode me dizer o motivo. Se você acha que eu não vou acreditar, você pode me dizer, talvez eu possa ajudar. Após ouvir isso, Sivo percebe pelo tom de voz que Yushin está preocupado com ele. Solmi, observando tudo, coloca o dedo na boca e sussurrando diz para ele, tá tudo bem. Você pode mentir, falar sobre nossa existência contra as regras. Até eu serei punida também. Yushin continua, tá, eu entendo. Se alguma coisa acontecer, se você puder, por favor, tenha certeza de entrar em contato comigo. Após dizer isso, Yushin encerra a chamada com um suspiro e murmura, espero que não seja nada. Corta a cena para o mundo dos yokai, antes de Sivo voltar para o mundo humano. Sivo pergunta para Solmi, eu posso voltar agora, mas me disseram que eu teria que fazer um teste para ser qualificado para sair. Solmi explica calmamente, sim, isso é verdade, mas eu não tô inventando. Se você me disser que quer sair, enquanto isso, seu Eva, observando a conversa, solta um suspiro baixo. Solmi continua, eu posso te levar para o mundo humano agora. E aí, qual sua decisão? Após ouvir o que ela disse, Sivo responde com determinação, tá tudo bem. Eu vou sair em um mês, depois de ter passado no teste, que eu concordei em fazê-lo. Solmi, surpresa com a resposta dele, pergunta, por quê? Com um tom sério, Sivo explica. Se eu não aprender apropriadamente agora, algo muito mais doloroso do que não poder voltar para casa vai acontecer. Por causa da luta que eu acabei de ter, eu tive certeza de novo. Apertando um punho com força, ele diz, eu preciso ter a força para lidar com esse tipo de situação. Então, ao invés disso, eu vou escolher entender mais sobre mim mesmo como um yokai. Com determinação, ele fala, essa é a minha escolha. Após ouvir o que ele disse, Solmi, com os olhos brilhando de alegria, diz, incrível. Isso que você falou foi muito mais legal do que eu esperava. Tipo, um protagonista, seu Eva, irritado com a conversa deles, diz, para de provocar ele com escolhas que não existem e fala logo a verdadeira. Sua idiota. Achou mesmo que isso era verdade? Esse é um dos maus hábitos dela. Ela sempre dá escolhas irracionais e enganosas, só para ver a reação das pessoas. Após ouvir o que ela falou, Solmi responde calmamente, chamamos isso de teste. É sobre descobrir o tipo de personalidade e a forma de raciocínio da pessoa que você está conhecendo. Humanos se conhecem uns aos outros com esse tipo de perguntas. Solmi faz uma pausa e pergunta para ela, você também não terminou de ler o livro que eu te dei? Terminou. Sivo, pensando consigo mesmo, reflete, de fato, a forma dessa pessoa falar e a atmosfera é diferente dos outros yokais. Parece que estou vendo alguém da minha idade. Seu Eva, com desdém, comenta, aquele livro infantil? É muito simples e infantil. Eu não consegui nem ler as primeiras páginas. Solmi responde, mas eu comprei ele para você ler. Se você for se transformar em um humano, você deveria decorar o seu tipo de MBTI. Solmi, suspirando, diz, de qualquer forma, eu deveria levar ele rapidinho e depois voltar? Na verdade,
Desde o começo, eu já perguntei pensando em levá-lo de volta, e eu também gostei da resposta dele. Sivo fica surpreso após ouvir o que ela disse. Seu Eva, com indiferença, fala. Então faz o que você quiser. Solmi começa a se transformar em um corvo novamente. Sivo, completamente encantado, observa enquanto ela se transforma no corvo gigante. Antes de sair, Solmi pergunta para ele. Achou mesmo que eu estava mentindo sobre te levar de volta? Achou? Eu sou um yokai qualificado a entrar no mundo humano, sob as condições de me responsabilizar por tudo o que aconteça. Uma vez a cada 6 meses, por um único dia, eu posso levar um yokai não qualificado ao mundo humano. Ela faz uma pausa e completa. Isso pode ser um pouco nauseante, mas eu acho que você aguenta. Seu Eva observa atentamente o que ela diz. Solmi, antes de ir embora, fala, certo, eu já volto. Corta a cena. Sivo entrega o celular para Solmi, dizendo, obrigado por me emprestar seu celular. Graças a você, eu pude aliviar um pouco a minha preocupação. Ela responde, estou feliz que foi útil, mas vai ficar tudo bem só fazendo uma ligação rápida para o seu amigo? Você ainda tem bastante tempo. Seria melhor se você fosse ver os rostos da sua família pelo menos uma vez. Arrumando a sua mala, Sivo fala para ela, eu só tenho a minha mãe como família. E, coincidentemente, ela saiu em uma viagem de negócios na província ontem. E, para ser honesto, eu acho que foi um pouco de sorte. Se ela estivesse em casa, teria sido uma verdadeira bagunça. Depois de falar isso, Sivo pergunta para Solmi, tem algo que você gostaria de comer? Em seguida, ele diz para ela, pode ser pouco, mas, como forma de te pagar, eu te levo para comer. Após escutar o que ele disse, Solmi pensa um pouco e diz, sério? E levanta da cadeira, dizendo, ótimo, tem algo que eu sempre quis comer. Desde que eu vim ao mundo humano, eu sempre tive vontade de comer pelo menos uma vez. Tem sido difícil de tentar comer isso, então eu não tive uma chance até agora, sabe? Sivo pergunta para ela, e o que é? Após ela dizer isso, Sivo cozinha uma refeição para eles comerem. Com a comida na mesa, Sivo diz, bom, eu tentei o meu melhor com o que tinha em casa. Em seguida, pergunta para ela, você está satisfeita só com isso? Solmi, com a boca cheia, responde, é muito satisfatório. Sabia? Eu sempre quis comer comida caseira desde muito tempo atrás, porque toda a comida humana que eu comi consiste em comer fora e refeições escolares. Sivo, surpreso com o que ela disse, pergunta para ela, refeições escolares? Solmi olha para ele e diz, já que eu tô indo para a escola, você sabe sobre o colégio Ogion, certo? Sivo, surpreso, fala, sério? Fica bem do lado da minha escola. Solmi diz para ele, estou lá desde o começo do ano, mas eu não tinha nenhum amigo que eu pudesse visitar. De qualquer forma, você é o primeiro. Após ouvir o que ela disse, Sivo, pensando, diz, julgando pela personalidade dela, achei que ela teria vários amigos. Após todos comerem, Solmi fala, eu realmente aproveitei a refeição. Tava delicioso. O sabor é significativamente diferente de comer fora, com certeza. Após Solmi dizer isso, como estalar de dedos, ela invoca um pergaminho e fala, então, devo te dar a recompensa que eu mencionei antes. Os pergaminhos que você vê são chamados de Yoshukjan. Não é exatamente a mesma metáfora, mas é como se fosse uma bolsa ou celular que você usa normalmente. Solmi abre seu pergaminho e explica para Sivo como funciona. Ela diz, igual eu fiz agora. Você pode summonar um livremente. Você também pode abrir a seção que quiser deslizando com a mão. Sivo, surpreso, fica atento à explicação dela. Ela continua, dizendo, e pode pegar algo, tipo assim, colocando e tirando. Você pode carregar coisas por aí sem se preocupar com o peso ou o tamanho. Após dizer isso, ela entrega a recompensa para ele, dizendo, tem também outras formas de usar. Depois de usar algumas vezes, você vai pegar o jeito disso. Após explicar para Sivo, ela entrega a caixa para ele. Quando ele abre a caixa, vê alguns itens, e Solmi explica, no meio está o Yoshukjan que você usará no futuro. As moedas da esquerda se chamam Gimyeonjinjon. Entre as moedas do mundo yokai, é relativamente valiosa. Os 40 nians que você está ganhando desta vez são um valor considerável, então use com sabedoria. Ela continua a dizer, e por último, aquilo na direita é o nobre tesouro yokai que lhe foi dado. Eles são objetos fundidos com a força yokai, capazes de demonstrar diferentes habilidades. Com um sorriso, ela finaliza perguntando para ele, bem, eles aparecem frequentemente em lendas humanas, sabia? Em seguida ela diz normalmente, a recompensa por capturar um criminoso igual Duke Shinya paga somente em Gimyeonjinjon. Vendo que ele adicionou tais coisas separadamente,
parece que o vovô Mantai tem grandes expectativas de você. Após ouvir o que ela disse, Sivo pergunta para ela: essa expectativa é sobre o festival? A seleção do Rei dos Yokais? Solmi responde: é claro, talvez não tanto quanto os humanos, mas também temos esse sentimento de pertencer à nossa região. Se um yokai da Península Coreana se tornar o Rei dos Yokais, isso seria um momento de orgulho. Depois de tudo, no último festival, eu ouvi pessoas falando que foi uma pena. Após ouvir o que ela disse, Sivo pergunta para ela: um yokai da Península Coreana quase se tornou o rei. Solmi fala para ele: sim, pelo que eu ouvi, parece que até o fim ele teve um confronto acirrado com o atual rei yokai. Após ouvir o que ela falou, Sivo diz: foi um evento lamentável. Solmi concorda com ele, dizendo: é verdade. Em seguida, ela aponta para ele e fala: e o mais interessante foi que a espécie desse yokai era de Goblin, igual a você. E não só dessa vez, mas por toda a história da Península Coreana, ele foi dito como extremamente poderoso e sem igual. Sivo abre a caixa de recompensa que ganhou e pega uma abraçadeira de dentro da caixa. Observando ela, ele fala: mesmo que eu tenha ouvido tais coisas, eu não sabia até ontem que ele era um Goblin. Para ser honesto, mesmo agora, eu ainda tô pensando sobre tudo isso. Eu constantemente penso que eu queria poder acordar desse sonho logo. Solmi, surpresa com o que ele disse, responde: sério? Considerando as circunstâncias, eu acho que você está se adaptando rápido até demais. Até mesmo a determinação que vi em você quando te encontrei pela primeira vez foi impressionante, sabia? Já que você já se decidiu, talvez esteja tudo bem para você almejar objetivos maiores, né? Após ouvir o que ela falou, Sivo fala: maiores. Solmi, com a xícara de chá na mão, continua dizendo, sorrindo para ele: depois que o rei for escolhido e as leis resetarem, os humanos vão estar em grandes riscos. É disso que você tem medo, certo? Se esse for o caso e você se torna o rei yokai, e mantém as mesmas regras pelos próximos 666 anos. Após ouvir o que ela disse, Sivo fica em choque e pergunta: posso perguntar uma coisa? Solmi, sorrindo alegremente, diz para ele: claro, qualquer coisa. Você é meu novo amigo humano. Depois de tudo, se você tiver qualquer dúvida, eu vou dar o meu melhor para responder com o que eu sei. Sivo, apontando para algo, diz para ela: não é nada demais, mas o pergaminho do seu lado. Aquele Oshukjan, já faz um tempo que ele tá assim. Ao perceber o que está escrito nele, ela explica para Sivo, dizendo: isso é uma ordem de convocação de emergência. Quando uma situação de emergência acontece, ele é utilizado para chamar yokais próximos por ajuda. Solmi pega a xícara na mesa e continua explicando calmamente. No mundo humano, uma ordem de convocação só é enviada quando um yokai quebra as regras e fere humanos. Não tem outro motivo. No entanto, Solmi, sorrindo, fala: bem, não teve nenhum incidente do tipo nas últimas décadas. Não vai haver nenhuma convocação. Após ela dizer isso, ela percebe o que está escrito no pergaminho. Ela grita em pânico: sério? No apartamento, com um estalar de dedos, Sivo invoca o seu pergaminho. Ele estica a mão até o pergaminho e, falando consigo mesmo, diz: se eu colocar minha mão assim, após equipar a abraçadeira, que estava dentro do pergaminho no seu braço, ele pensa e se pergunta: deveria só vestir e socar com isso? Ou é só um pedaço de armadura? Deveria perguntar como se usa isso depois. Após dizer isso, Sivo olha para o relógio que está na mesa ao lado e vê que vai dar 10 horas da noite. Ele se lembra do que Solmi disse para ele: já passou um pouco das 6 agora. A metade de um dia são 6 horas, então, já que chegamos aqui às 4, precisamos voltar às 10 horas da noite, entendeu? Eu volto logo. Você só precisa esperar aqui. Sivo concorda com ela, dizendo: certo, mas antes de sair, ela diz para ele: e você pode falar informalmente comigo, já que nós somos amigos, certo? Quando eu voltar, só me chama de Solmi. Após ela dizer isso, ela sai. Algumas horas depois de ela ter saído, Sivo, no seu apartamento sozinho, após se relembrar do que Solmi disse a ele, antes de sair, ele, em pé na sala, pensando, fala: depois de tudo, já passou das 10. Talvez alguma coisa tenha acontecido. Se eu soubesse que isso iria acontecer, eu teria pedido o número de telefone dela. Após dizer isso, ele percebe algo e olha para o lado, vendo um retrato na estante na sua frente. Ele pensa e diz: se sangue Goblin corre dentro de mim, provavelmente é algo que herdei do meu pai.
Silvo se lembra do que o vovô Mantri disse para ele. Bem, no máximo é apenas a 4ª ou 5ª geração. Mas isso é apenas uma mistura muito leve. Após se lembrar do que o vovô Mantri disse, ele olha para o retrato do seu pai, que está na estante, e pensa, se perguntando, será que meu pai sabia que nasceu com o sangue de um yokai? Ou não? Confiantemente, com seu novo destino em mente, Silvo espera a chegada de Sol-Mi. Corta a cena para um beco escuro, onde uma pessoa está sendo atacada por um yokai sombrio. Ele está prestes a dar um golpe final na pessoa com suas garras, mas de repente, ele dá um grito aterrorizado. Após ter sido atacado pelas costas pela Sol-Mi, ela diz, em tom sério, não importa quantos eu atire, parece que isso não tem fim. Com uma pena presa na parede, ela diz, nesse ritmo, eu não vou ter uma única pena sobrando. Neste momento, Yokai Sombrio solta a pessoa que estava segurando e se volta para Sol-Mi. Então, Sol-Mi diz para Yokai Sombrio, ei, sobre o que você está murmurando? Com o dedo apontado para Yokai Sombrio, Sol-Mi continua, até onde eu sei, vocês são entidades que não conseguem sentir dor de qualquer forma, certo? Yokai Sombrio avança rapidamente em direção a Sol-Mi. Mas, com reflexos rápidos, ela consegue derrotá-lo facilmente. O corpo do yokai sombrio cai sem vida na frente da pessoa que estava prestes a ser devorada por ele. Após ver tal cena, ele fica aterrorizado e tremendo de medo. Sol-Mi, vendo que ele está aterrorizado, diz para tranquilizá-lo, não se preocupe. Sol-Mi, cuidando do amigo dele que está ferido no chão, continua dizendo para tranquilizá-lo, não se preocupe, amigo, você ficará bem, a ferida não é tão funda, e eu apliquei uma pomada para parar o sangramento, uma ambulância vai chegar aqui em breve também. Após Sol-Mi dizer isso, ele fica tão aterrorizado que começa a chorar sem parar, após ver outro yokai sombrio surgir atrás dela. Percebendo que há algo estranho, ela olha para trás rapidamente e vê o enorme yokai sombrio correndo na sua direção. Sem tempo para reagir ao ataque do yokai sombrio e com uma pessoa ferida ao seu lado, só resta para ela esperar o inevitável. Mas, de repente, surge uma pessoa que derrota o yokai sombrio em um instante. Essa pessoa vem caminhando na direção de Sol-Mi e diz, recomponha-se. No dia em que os rumores se espalharem sobre você ter virado vítima de tal criatura, seu clã inteiro não será capaz de manter a cabeça erguida por causa dessa desonra. Com um suspiro de alívio, Sol-Mi diz sorrindo para ele, bem, a reputação da família nem é tão boa assim. E também, eu sabia que meu popó ia proteger minhas costas. A pessoa que salvou Sol-Mi pergunta para ela, quem você tá chamando de popó? Após ouvir a pergunta, Sol-Mi responde sorrindo, se você é um pouco mais velho e nós fomos próximos, eu posso te chamar de popó. Se não gosta disso, eu posso te chamar casualmente de amigo? Com uma expressão séria, ele diz, ninguém disse que não há uma opção de me chamar de forma educada e formalmente? Em seguida, Sol-Mi sugere, que tal Ora Boni? Após ouvir a sugestão, ele responde com um suspiro. Afs, só me chame do que quiser. Com seu dedo banhado por uma aura roxa, Ora Boni usa sua magia de yokai manipulação para fazer a pessoa que foi atacada pelo yokai sombrio esquecer tudo o que aconteceu. Ele usa sua magia dizendo para a pessoa, pense nisso como um dia azarado. Um carro entrou na viela e acertou você e seus amigos. O motorista fugiu apressado do local. Você ficou lá até a ambulância chegar. Não tenha medo, só volte a viver sua vida pacificamente. Após usar a sua magia de manipulação, Sol-Mi pergunta para ele sorrindo. Manipulação não é sua única habilidade. É difícil aprender isso por conta própria. Sabia, eu tentei aprender com a seu Eva, mas eu só fui repreendida por ela e desisti. E você? Também é um candidato do festival. Após ouvir o que ela perguntou, Ora Boni ignora a pergunta de Sol-Mi. Em vez disso, pergunta para ela, quantos desses monstros você pegou até agora nesse lugar? Se contarmos esses dois. Após pensar um pouco, Sol-Mi responde, incluindo aquele que o Popó ajudou, o total é de 24. Entre eles, não tinha nenhum que podia realmente ser chamado de yokai. Todos eles eram dokaebis, ligado a uma coleira. Eles são apenas espíritos do mal sendo controlados por alguém. As únicas baixas que eu vi foram 7 humanos mortos, e mais de 50 pessoas feridas. Quem diabos está fazendo isso e por quê? O pecado de prejudicar vidas humanas deve ser incrivelmente pesado. Mas como alguém pode se divertir com tal massacre? Ora Boni interrompe, dizendo, você está errada. Não é por diversão, é mais por alimentação. Sol-Mi, confusa com o que ele disse,
Pergunta: matar humanos para se alimentar? Eu não entendo. Ora Bonnie explica para ela dizendo: está certo. Essa é uma história bem conhecida na nossa geração. Desde os tempos antigos, humanos foram caçados pelos youkais, e não simplesmente para satisfazer o sadismo ou o apetite. Consumir sangue e carne humana é um alimento incrivelmente potente para nós youkais. Surpresa com o que ele disse, Sol me fala: inacreditável, eu nunca escutei tal história até agora. Em seguida, Ora Bonnie continua explicando para ela. Ela era amplamente conhecida no passado, é só que ela não foi especificamente passada adiante para a nossa geração. Você pode facilmente se tornar mais forte por comer carne humana. Se esse fato se tornasse conhecido, você acha que o mundo humano poderia ter permanecido tão pacífico como está agora? Após ouvir a explicação dele, Solmi fica em choque ao descobrir o segredo. Ora Bonnie continua a dizer: você fez o exame de qualificação, então deve saber. Pois não há muitos casos de jovens como nós, que ainda não têm 500 anos de idade, que escolheriam se esforçar para fazer esse teste complicado. A menos que seja alguém como eu ou você. Não há por que se aventurar nesse lugar monótono e sufocante dos humanos, até que as leis mudem. Essa é a visão da nossa geração sobre o mundo humano. Com um olhar sério, ele continua dizendo: entretanto, agora que o festival está se aproximando, todos estão determinados a se tornar mais fortes, mesmo que apenas um pouco. Como você pode ver, definitivamente haverá indivíduos que sabem desse segredo sobre os humanos e que estão dispostos a aceitar o risco. Você ajuda o velho Mangtai, então deve saber, certo? Que, nos últimos dias, muitos yonkais se destruíram por irem longe demais na tentativa de obter mais poder. Solmi, surpresa, se lembra de um yonkai que foi longe demais. Ora Bonnie continua: o que é difícil de entender não é o motivo, e sim o método. Se fosse eu nunca teria feito dessa forma. Ao invés de atrair atenção com esses espíritos malignos que não conseguem agir de forma furtiva, eu os teria sequestrado e comido um a um, de forma rápida e segura. Solmi, após ouvir a explicação dele calmamente, pergunta: a pessoa que está fazendo isso parece ser um covarde patético. Será que um covarde que caça humanos indefesos teria coragem de agir por conta própria? Ora Bonnie diz: bem, mesmo que sejam espíritos malignos, se ele tiver a habilidade de invocar centenas deles, eles podem achar que é mais seguro fazer isso do que dar um passo por conta própria. Sol me fala: então quer dizer que ele é realmente impaciente, e que atraiu nossa atenção até aqui, sendo que ele mesmo podia fazer isso por conta própria. Após perceber algo, Solmi fica em choque e diz: sem chance, eu sou uma idiota, uma burra. Em seguida, ela fala: eu preciso voltar primeiro, e pergunta para Ora Bonnie: você pode cuidar da limpeza, Popó? Ao dizer isso, ela vai embora voando, deixando Ora Bonnie para trás. Corta para o apartamento, onde Silvio está na varanda esperando o sol me chegar. De repente, ao ver algo estranho, ele diz: o que é isso? Após dizer isso, ele fica olhando para um lado e para o outro, murmurando. Um instante atrás, a janela estava fechada. De repente, surge uma silhueta atrás de Silvio. A figura se aproxima dele em completo silêncio. Quando está perto o suficiente, o intruso sussurra: isso foi muito fácil. Se eu soubesse que ele estaria tão indefeso, não teria passado por todo esse trabalho. O intruso ataca com suas garras, mirando Silvio pelas costas. Mas, no último segundo, Silvio consegue se esquivar do ataque, curvando-se rapidamente para o chão. Em seguida, Silvio agarra a perna do intruso com as mãos. Após se posicionar com firmeza nos pés, ele se prepara para arremessar o intruso. Mas, antes de ser arremessado, surpreso, o intruso pensando diz: ele sabia. E Silvio arremessa o intruso para longe usando o golpe Seria um Goblin, ataque trovejante. Ao arremessar o intruso para longe, Silvio, espantado, diz: eu achei que meu coração fosse parar. O narrador começa a dizer: habilidade, mesmo que talvez seja um exagero chamá-la assim, essa é uma das características dos goblins. Surpreso com o que aconteceu, Silvio, na varanda do seu apartamento, se pergunta: o que? Sério, eu fiz isso. Em seguida, o narrador continuou a dizer: de que eles raramente são pegos duas vezes pelo mesmo golpe. E assim termina o capítulo. Se gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o like e ativar o sininho. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de dar uma olhada nesses dois vídeos aqui, pode ser que vocês gostem.